Imagina a cena, um dirigente completamente enfurecido vai lá para a coletiva de imprensa e crava, assim, sem meias palavras, que o resultado de um jogo gigante foi decidido única e exclusivamente por erros capitais da arbitragem. E a torcida logo compra a ideia, né? A internet simplesmente incendeia em questão de minutos. Exatamente. Mas, quando a poeira baixa e aquela análise mais fria entra em campo, a gente descobre que o maior erro da partida, tipo, a falha real, pode não ter acontecido lá no choque entre os jogadores. Pois é, pode ter acontecido na logística silenciosa de uma simples bola parada, sabe? O que nos obriga a repensar totalmente a própria anatomia de uma partida de futebol. Nossa, sim, porque existe um abismo imenso entre a percepção passional de quem sofre uma derrota e a aplicação rígida, burocrática mesmo, do regulamento esportivo. Eu fico impressionada com isso. É um abismo gigantesco. E é exatamente por aí que a gente vai caminhar hoje. Bom, então hoje o nosso mergulho vai direto para o centro dessa tempestade. Nós vamos dissecar passo a passo a controvérsia que tomou conta daquele pós-jogo entre Palmeiras e Grêmio. Aquela partida que rolou numa quinta-feira, dia 2, lá na Arena Barueri, né? Isso, essa mesma. E que terminou com a vitória do time paulista por 2-1. A base das nossas fontes para a exploração de hoje traz as declarações, digamos, bem contundentes do Antônio Dutra Júnior. O vice-presidente de futebol do Grêmio, exato. Aham. E a gente vai cruzar a fala dele com a análise técnica independente de quem avalia a regra do jogo de forma profissional, sabe? A missão para quem nos escuta hoje é destrinchar esse cenário todo. E olha, para começar a desenrolar esse nó, a gente precisa olhar primeiro para a gênese dessa narrativa toda. O dirigente, ele assumiu os microfones com uma premissa muito clara. Qual foi a frase exata mesmo? A citação exata dele foi o seguinte, abro aspas, o resultado aqui hoje passou absolutamente pela arbitragem. Tivemos erros capitais. Caramba, erros capitais é um termo bem forte, né? Muito forte. E a partir do momento em que essa frase é dita assim, no microfone aberto, o foco do debate público é imediatamente sequestrado. A performance atlética sai de cena completamente. Os jogadores somem da discussão. Exato. E o árbitro é colocado, no centro do palco como grande arquiteto daquele placar de 2-1. Lendo essa declaração do Dutra Júnior, me parece que a gente está diante de uma tática muito clássica de sobrevivência no futebol. Como assim? Porque falar em erros capitais não seria apenas uma espécie de cortina de fumaça. Tipo, uma forma institucional mesmo de blindar o próprio elenco logo após uma derrota super dura fora de casa. Ah, sim. Entendi o seu ponto. Sabe, transferindo toda a culpa daquela falha técnica para a figura de autoridade. Para quem está nos ouvindo, pensa na seguinte analogia. É como quando alguém recebe uma multa de trânsito em casa. A pessoa pega o papel e diz que a culpa é do radar, que o radar estava escondido, que a via estava mal sinalizada. Há sempre essa percepção passional de injustiça, mas a gente precisa olhar friamente para a foto do radar, né? Nossa, essa leitura faz total sentido, especialmente dentro do que a psicologia chama de raciocínio motivado, sabe? Raciocínio motivado? Explica um pouco mais. É assim, quando uma instituição ou até mesmo um grupo grande de torcedores enfrenta um resultado muito adverso, a mente humana procura ativamente por fatores externos para justificar aquela falha. Para preservar aquela crença interna de que o seu time é superior. Exatamente. É um mecanismo de defesa. Mas a alegação do Dutra Júnior não parou apenas nesse campo abstrato das reclamações, sabe? Ele desceu de verdade para o nível tático. Ele foi apontar o dedo para a física dos lances, né? Isso. Ele afirmou categoricamente que o primeiro gol do Palmeiras se originou de uma falta absolutamente inexistente. E ele usou uma expressão bem visual, tipo, o jogador do Grêmio não toca no jogador do Palmeiras.
E aí que a coisa muda de figura. Aí a argumentação deixa de ser só uma insatisfação genérica com o juiz e vira uma alegação empírica, material. Totalmente material. Porque se ele diz que não toca, ele está literalmente desafiando a materialidade do lance. Voltando àquela minha analogia da multa, é como tentar justificar uma batida de trânsito dizendo que os para-choques nem se encostaram. E ignorando completamente as marcas de frenagem na pista e o amassado na lataria, né? Exato. E, além dessa falta fantasma que ele alegou, a panela de pressão gremista ainda transbordou de vez com a reclamação de um suposto pênalti não marcado a favor deles. Um lance que, inclusive, sequer gerou uma chamada de revisão do árbitro de vídeo. Pois é, e isso nos leva diretamente para o que a gente pode chamar aqui de o Tribunal da Análise Técnica. Porque é um choque de realidades muito bruto. É brutal. De um lado, a gente tem a diretoria e a arquibancada inteira enxergando um roubo flagrante, e do outro lado, nós temos os analistas independentes, o pessoal que avalia a mecânica do apito como profissão. E é aí que entra uma das nossas principais fontes de hoje. Os dados da nossa pesquisa traz a avaliação detalhada do Diori Vasconcelos. O comentarista de arbitragem da Rádio Gaúcha, certo? Esse mesmo. O trabalho do Diori é pegar essa lente totalmente passional do torcedor, jogar no lixo e aplicar a regra fria e calculista em cima do replay. Mas peraí, vamos colocar uma lupa naquele lance específico que mais inflamou a torcida no segundo tempo. O lance do choque, né? Isso, o choque envolvendo o jogador Diay, do Palmeiras, e o Amozu, do Grêmio. A torcida tem a mais absoluta certeza, sem sombra de dúvida, de que foi pênalti. A reação nas redes sociais foi imediata. E a dúvida que fica para quem acompanha o esporte é se o VAR existe justamente para corrigir essas grandes injustiças. Como é que o sistema de vídeo simplesmente silencia num lance de contato dentro da área? É uma ótima pergunta. Tipo, um analista profissional como o Diori realmente referenda essa omissão do VAR? Eu fiquei super curiosa com essa parte. Olha, na verdade, o silêncio do VAR, nesse caso específico, não é uma omissão. É um protocolo sendo cumprido à risca. Sério? Sim. O Diori Vasconcelos foi muito categórico na análise dele ao afirmar que o árbitro de campo acertou ao não marcar o pênalti. Mas teve o contato, não teve? Teve. Mas o que quem assiste de casa muitas vezes esquece no calor da emoção é a mecânica básica de como o esporte de alto rendimento funciona. O futebol é um esporte de contato contínuo. Não tem como dois times disputarem espaço sem se tocarem. Exato. Dois corpos correndo em alta velocidade inevitavelmente vão se chocar. A grande questão interpretativa para a arbitragem, a linha divisória mesmo, não é simplesmente se houve o contato ou não. É a intensidade, né? Isso é se esse contato atingiu a intensidade, a força e a imprudência necessárias para configurar uma infração dentro da regra. Entendi. Então, a frustração do torcedor e do dirigente nasce no fundo de uma incompreensão de como essa tecnologia é programada para atuar. Perfeito. A torcida muitas vezes acha que qualquer esbarrão que seja detectável naquele replay em super câmera lenta, sabe? Aquele que passa frame por frame na TV. Que faz qualquer toque parecer um soco. Isso. A torcida acha que qualquer toque mínimo ali deveria acionar imediatamente a sirene do pênalti no ouvido do juiz. E a diretriz global da arbitragem é justamente a oposta dessa expectativa, não é? Completamente oposta. O protocolo oficial de vídeo, ele exige que haja um erro claro e óbvio para que o VAR possa intervir na decisão do campo. Claro e óbvio, essa é a chave. É a palavra de ordem. O árbitro que está lá no gramado, ele tem uma percepção única da força da malícia do jogador e da biomecânica do movimento no tempo real. O VAR não tem a sensação do impacto. Faz todo sentido. Então, se o árbitro ali, respirando o jogo, avalia que o choque entre o Jai e o Amuzu foi só uma disputa natural por espaço? E se a imagem não mostra uma agressão desproporcional ou um toque cristalino e direto apenas na perna do adversário derrubando ele, o VAR é obrigado a validar a interpretação humana do árbitro de campo. Caramba! Então, não intervir é de fato a decisão mais técnica e correta que o sistema de vídeo poderia tomar nesse cenário. Sim, por mais indigesta que seja essa decisão para o time que perdeu.
é a regra aplicada. Olha, isso derruba completamente aquele primeiro pilar da coletiva do vice-presidente do Grêmio. E sobre aquela outra alegação, aquela do primeiro gol. A da falta inexistente. Isso. A de que o primeiro gol do Palmeiras nasceu de uma falta onde o jogador do Grêmio nem sequer teria tocado no jogador do Palmeiras. E o analista também olhou para isso. Olhou, e a análise técnica simplesmente destrói essa narrativa do Dutra Júnior também. Uau, sem dó. Sem dó. O Diori analisou lá a origem do lance na transmissão, frame a frame, e concluiu que o juiz foi perfeitamente correto na marcação da falta inicial. Então houve o contato. Houve o contrato. A mecânica do movimento do atleta do Grêmio, o bloqueio do espaço que ele fez, tudo estava estritamente dentro dos parâmetros que o livro de regras define como uma infração. Nossa, então a lente através da qual o dirigente observou o lance lá no calor da Arena Barueri criou, uma realidade alternativa na cabeça dele. Uma realidade onde o contato físico simplesmente não existiu, o que não se sustenta de jeito nenhum quando você coloca as imagens na mesa. Isso levanta um ponto crucial sobre o consumo de esportes hoje em dia para os nossos ouvintes pensarem. A percepção humana é tão, mas tão elástica que duas pessoas assistindo exatamente ao mesmo replay, na mesma TV, podem chegar a conclusões completamente opostas. Sobre o que significa a palavra justiça, né? É muito louco. Demais. Mas espera aí, deixa eu ver se eu amarro bem esse raciocínio. Se o árbitro acertou no campo, acertou nos contatos físicos, nas decisões interpretativas e subjetivas. Então a tese inteira de que a arbitragem arruinou o jogo cai por terra, certo? Bom. É só choro de perdedor procurando um culpado para justificar o placar. Aí que tá. A situação é incrivelmente mais complexa que isso. Mais complexa? Como assim? Porque é neste exato momento da nossa exploração que a reclamação do Grêmio dá uma guinada estrutural gigantesca. Opa, agora eu fiquei intrigada. É que o dirigente não reclamou apenas dos contatos corporais. O ápice da indignação do Dutra Júnior, o argumento mais sólido e embasado que ele levou para a coletiva de imprensa, não tem nada, absolutamente nada, a ver com a interpretação de uma falta ou de um pênalti. Não. Tem a ver com o quê, então? Tem a ver com a logística, com a infraestrutura externa e com um protocolo extremamente rígido e burocrático da Confederação Brasileira de Futebol, a CBF. Ok, peraí. Vamos estruturar essa transição muito bem. Porque a gente acabou de sair do julgamento humano da força física, do esbarrão, da suor do atleta. E entramos de cabeça no departamento de burocracia desportiva. Exato. Se as decisões lá dentro das 4 linhas foram tecnicamente corretas, por que o dirigente continua batendo na tecla de que o regulamento foi rasgado? Onde está o erro capital que ele tanto fala? A resposta ela está na exata origem do segundo gol do Palmeiras, o gol da vitória. O que aconteceu lá? O Dutra Júnior relatou na coletiva com uma frustração imensa que a jogada do gol só começou, só teve aquela velocidade toda porque um funcionário do Palmeiras literalmente pulou uma placa de publicidade no entorno do gramado. Pulou a placa. Para entregar a bola rapidamente nas mãos de um atleta palmeirense, acelerando de forma artificial a cobrança de um arremesso lateral. E segundo o dirigente do Grêmio, essa ação joga no lixo a regra oficial dos pontos de bola no chão. Nossa, olha só. Para o pessoal que acompanha a gente tentar visualizar o peso e a importância disso, pensa num pit stop da Fórmula 1. Ótima analogia. É um balé mecânico hiperregulado, sabe? É lindo de ver, mas tem regra para tudo. Se o mecânico da equipe pisa fora daquela linha amarela delimitada no chão, uma fração de segundo antes do carro parar totalmente. A equipe sofre uma punição gravíssima. E não importa se o piloto estava guiando de forma impecável na pista. A infração logística pune o todo. Exatamente. Então, o futebol moderno, pelo que eu estou entendendo, inseriu esses pontos de bola estáticos no gramado com o mesmo rigor cirúrgico de um pit stop da Fórmula 1. É uma regra feita para padronizar o ritmo do jogo, não é? A analogia com a Fórmula 1 captura perfeitamente, assim, a essência do porquê essa regra existe. É para não ter vantagem injusta. Sim, porque ao longo de toda a evolução do futebol brasileiro, nós convivemos por décadas com uma doença crônica e bem famosa chamada catimba. Ah, velha catimba. Quem assiste futebol sabe bem o que é.
Pois é, historicamente, as equipes mandantes sempre usaram o entorno do campo, os gandulas, as bolas, como uma verdadeira arma tática. Se o time da casa estivesse ganhando, a bola sumia. Magicamente. Os gandulas desapareciam com as bolas, jogavam para longe, demoravam minutos para devolver, tudo para esfriar o jogo e matar o tempo. E se o time mandante estivesse perdendo ou precisando daquele golzinho rápido no final do segundo tempo? Aí os gandulas viravam atletas olímpicos, né? Eles repunham a bola quase antes de a outra sair de campo, entregando na mão do jogador e pegando a defesa do time visitante totalmente desarrumada e sem fôlego. Ou seja, a logística externa, que deveria ser neutra, era manipulada descaradamente para criar uma vantagem competitiva real. O estádio inteiro jogava junto, o que criava uma simetria super injusta para quem era visitante. E foi exatamente para resolver essa bagunça histórica que a CBF instituiu os cones. Aqueles famosos suportes físicos, onde as bolas reservas precisam obrigatoriamente ficar depositadas de forma estática ao redor de todo o campo. Ah, entendi o peso disso agora. Essa foi a solução estrutural que eles encontraram. O protocolo atual, vigente hoje, diz que a reposição da bola tem que ser o mais orgânica e estéril possível. Ninguém pode interferir. Exato. O regulamento proíbe expressamente que gandulas, que jogadores reservas que estão aquecendo ou que membros da comissão técnica entreguem a bola diretamente nas mãos do atleta que vai cobrar a lateral. Então, como é que a bola tem que voltar para o jogo? O jogador do time que tem a posse é quem deve caminhar com as próprias pernas até o suporte mais próximo, retirar aquela bola inanimada do cone e aí sim reiniciar a partida. O objetivo central de toda essa burocracia, então, é neutralizar qualquer vantagem logística do time mandante. Exatamente. É garantir que o cronômetro e o ritmo do jogo pulsem na mesma frequência, na mesma batida. Não importa em qual estádio do Brasil a partida esteja acontecendo. E sabe qual é o detalhe mais revelador dessa nossa exploração inteira de hoje? Qual? É que, nesse ponto muito específico da logística de beira de campo, a análise independente concorda integralmente com a indignação da diretoria gremista. Exato. Esse é o pulo do rato. O comentarista de arbitragem lá, o Diori Vasconcelos, ele confirmou na análise dele que houve, de fato, a quebra desse protocolo rígido de reposição bem no lance que pavimentou o caminho para o segundo gol do Palmeiras. É um momento raro em que a queixa passional e inflamada do dirigente encontra respaldo total nos manuais de procedimento frio da federação. O funcionário pulou a placa mesmo. Pulou e, ao pular a placa de publicidade e entregar a bola de forma acelerada na mão do jogador, esse funcionário do Palmeiras devolveu ao jogo de forma clandestina aquela vantagem rítmica artificial que a CBF tentou extinguir com a regra dos cones. É uma infração de natureza administrativa flagrante, então. Flagrante e documentada. E o analista pontua muito bem a gravidade disso. A identificação desse funcionário que fez a reposição ilegal pode resultar em consequências administrativas muito sérias. Tipo multas? Multas e até punições para o clube mandante no âmbito do Superior Tribunal de Justiça Desportiva. Não é algo que se possa ignorar. Nossa, então olha só a loucura que é a anatomia real desse placar de 2-1 para quem nos acompanha. Se nós pegarmos esse jogo todo e colocarmos num scanner, a radiografia final revela uma complexidade absurda. É um jogo de camadas, né? Sim. Porque de um lado da balança, nós temos uma equipe de arbitragem de campo que demonstrou uma altíssima capacidade técnica nas decisões. Foram bem no que importa do contato. Muito bem. O juiz acertou em cheio ao marcar a falta que originou o primeiro gol. Ele não cedeu àquela pressão gigantesca do estádio no choque do Giai com o Amuso, validado pelo VAR. E aplicou a subjetividade da regra física com muita coerência durante os 90 minutos. Exato. Mas aí, do outro lado da mesmíssima balança, esse jogo fica marcado por um curto-circuito logístico brutal fora das 4 linhas. O ambiente que cerca o campo em torno ali falhou feio. A quebra do protocolo de segurança do suporte de bola influenciou de forma bem direta o ecossistema tático que gerou o gol da vitória palmeirense. É fascinante. A gente tem um acerto técnico cravado na grama que foi perfeito.
sendo envelopado num erro de procedimento burocrático lá no entorno. Dá para dizer que é um evento híbrido, sabe? Com certeza, um evento híbrido e eu acho fundamental que quem nos escuta hoje entenda essa dualidade, entenda essas camadas. Por que você acha tão vital? Porque a tendência natural do debate esportivo nas redes e nas mesas de bar é reduzir absolutamente tudo ao binarismo mais raso possível. Ah, sim. A velha história do ou foi um jogo limpo ou foi um roubo escancarado. Exato. Ou a arbitragem foi perfeita e imaculada, ou o juiz é um ladrão que roubou o jogo. A fala daquele dirigente sobre erros capitais, ela induz a mídia inteira e a torcida a questionarem o caráter e a índole do árbitro, justamente em lances físicos, onde ele estava tecnicamente certo. Enquanto isso, a grande e verdadeira quebra de regra do dia, a infração real, foi cometida não por um jogador ou pelo juiz, mas por um funcionário sem chuteiras no entorno do gramado que apenas quis devolver uma bola mais rápido burlando o sistema. É irônico demais. E alcançar esse nível de compreensão mais profundo transforma completamente a forma como a gente consome a informação no dia a dia. Transforma porque nos tira daquela posição passiva, né? Isso. Quando a gente para de simplesmente engolir a manchete inflamada de uma coletiva de imprensa pós-jogo e começa a desmembrar os argumentos, isolando muito bem o que é apenas um viés psicológico de torcedor ferido avaliando um contato físico. Do que é uma denúncia legítima de uma infração burocrática e logística. Sim, quando fazemos isso, nós adquirimos resiliência crítica. A gente passa a enxergar as múltiplas engrenagens operando simultaneamente dentro de um estádio, sabe? Desde a biomecânica complexa de um carrinho em alta velocidade até a posição exata e milimétrica de um cone de plástico na beira do campo. É como se a gente passasse a ver o código-fonte do esporte operando lá nos bastidores. O que torna uma competição de elite tão fascinante não é apenas o talento do jogador para colocar a bola na gaveta. Tem todo um sistema por trás. Tem aquela teia invisível de regulamentos que tenta, às vezes com muito sucesso e às vezes, como vimos, fracassando miseravelmente manter aquele ambiente competitivo justo e nivelado. É um ótimo lembrete de que o resultado final de qualquer embate esportivo moderno, ele não é só suor. Ele é uma tapeçaria gigante tricotada com interpretações humanas, leis de física e protocolos administrativos muito, muito densos. Nada ali acontece em um vácuo isolado. Absolutamente nada. Tudo está conectado. Com certeza. E para amarrar o nosso mergulho de hoje e fechar essa nossa exploração, eu quero jogar uma ideia no ar para quem está do outro lado dos fones matutar pelos próximos dias. Uma provocação final. Manda bala. Nós passamos todo esse nosso tempo hoje analisando como a regra fria do suporte de bola e a logística do entorno afetaram o ritmo e possivelmente o placar de um jogo enorme da Série A. O que mostra um grau de dependência burocrática impressionante, né? Que, se a gente fosse tentar explicar para um torcedor fervoroso lá da década de 70 ou 80... Nossa, soaria como pura ficção científica, ou, no mínimo, um preciosismo tático exagerado que mataria a magia do esporte para eles. Com certeza absoluta. Onde já se viu não poder pegar a bola do gandula, eles diriam. Exato. Então, a provocação que fica para os nossos ouvintes é a seguinte: se a velocidade, a intensidade tática e até mesmo a construção decisiva de um gol no futebol moderno estão se tornando cada vez mais reféns dessas logísticas burocráticas super complexas. Regras como a posição exata onde uma bola reserva deve repousar, ou quem tem autorização legal e assinada para tocá-la fora do campo. Sim. Se tudo isso importa tanto hoje, até que ponto a glória histórica de um título ainda é decidida única e exclusivamente pelos atletas suando a camisa nas quatro linhas? É uma pergunta que mexe nas estruturas. Será que aquela poesia clássica do talento bruto, do drible inesperado, não foi silenciosamente engolida por esse ecossistema administrativo gigante que opera invisível ao redor deles nos estádios? Pensem nisso. É muito o que se pensar, viu? Muda a forma como a gente assiste ao próximo jogo no fim de semana. A análise profunda de hoje e mantenham sempre esse olhar afiado, essa resiliência crítica até a nossa próxima exploração.
Tchau, tchau. Até a próxima, pessoal.